Oi, gente! Mais uma vez, bom dia pra você. Já entramos no tempo do nosso show da manhã desta sexta-feira, né, gente? O tempo vai passando rapidinho, né? Passa muito rápido, né, gente? Como passa rápido. Aliás, já faz 15 dias que ele não participa com a gente. Olha como o tempo passa rápido, hein? Semana passada teve o compromisso, o doutor Heitor não pôde estar com a gente, né? Mas hoje ele já está de volta aqui com a gente pra gente bater um papo bem legal aqui dentro do nosso show da manhã a respeito de um assunto, gente, que tem chamado muita atenção, não é? Chama muita atenção quando se fala em regulação das mídias sociais, gente. A regulação das mídias sociais chama muito atenção porque todos, a gente fala todos, né? Mas eu acho que 70% da população brasileira de alguma maneira está ligado à mídia social, 70%, 80% eu acredito. Eu não tenho esse número comigo, estou falando no puro achismo, mas a grande maioria da população brasileira trabalha, tem acesso à rede social. E lá na rede social, às vezes, né, ou quase sempre, né, é terra de ninguém, não é? Então tá tendo essa regulação justamente para que tenha uma lei que possa ser aplicada ali dentro também. E é sobre isso que nós vamos falar com o doutor Heitor, que já está comigo aqui, já está com a gente aqui dentro do nosso show da manhã. Já pode botar o doutor na tela aí, porque eu quero bater um papo com ele. Primeiramente, bom dia, doutor. Grande abraço, obrigado por estar mais uma vez junto com a gente. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez aí tentando contribuir com o debate sobre o direito, né? Nesse momento, sobre o direito da questão das redes sociais. Pois é. Aliás, esse assunto tem consumido muito, né? Como fala, jornais de televisão, os portais têm falado muito sobre isso, porque é um assunto que vai mexer com, se não com 100% da população do Brasil, como eu disse, 70%, 80% da população brasileira, de alguma maneira, está ligado à rede social, né? Isso vai mexer com todo mundo, né, doutor? Com certeza, né? Na verdade, hoje as redes sociais elas se concentram em toda a população, tanto de classe alta, classe baixa, pela facilidade para a utilização do próprio celular, né? Então ali tem muitas notícias e apesar de ser uma coisa nova, isso ainda já temos um quadro no mundo de muito uso, né? E talvez um mau uso, né, desse espaço tão importante. Ô, doutor, antes da gente entrar aqui exatamente a fundo nesse bate-papo a respeito, pro doutor, por que ali na rede social é porque a pessoa fica escondida, ela vira juiz, ela vira comentarista, opina em tudo, às vezes não sabe nem o que está falando, escreve lá. Por que as pessoas, às vezes, lá nas redes sociais, falam, escrevem e postam coisas que na grande maioria das pessoas, no dia a dia, na vida real, não fazem isso? Por que tem essa diferença de postura das pessoas? Talvez por ser uma coisa nova, a facilidade de comunicação faz com que as pessoas queiram ser um pouco de jornalista, copiar, colar, né, ver uma coisa bonita e passa, e não se atenta a saber se esse assunto ele é verídico, né, de pesquisa, então vai enviando qualquer material na rede, sem dizer que existe sim a liberdade de expressão, né, mas a liberdade de expressão tem que ter o respeito aos próximos, e que muitas vezes não acontece. E por que chamou? Porque é modo de dizer, mas será que foi por isso também que chamou tanta atenção essa relevância dos últimos anos aí, quando se fala em regulação das redes sociais, principalmente no Brasil, doutor? A grande preocupação é que se faça a regulação, porque se você comete um crime, por exemplo, na rua, existe uma lei que regula. Se você está na internet, tem que ter uma lei, o Estado tem o dever de regular esse setor para que não hajam abusos. E o Estado depende de leis, e as leis ainda não são, como se diz, não estão correspondendo
as novidades que surgiram, tipo algoritmos, tipo deepfakes, essas coisas ocultas que tem na internet, então que propiciam que as pessoas paguem para determinadas pessoas ouvirem, que se você entra ou fala no assunto, você recebe aquilo constantemente como uma propaganda. Então, isso sem regulamentação, isso gera uma, uma injustiça, uma possibilidade de discursos de ódio e outras coisas. Agora, doutor, existe aí um limite, né, entre a liberdade de expressão, né, e outros tipos de expressões que são utilizados na rede social, como o discurso de ódio, que tem de tudo quanto é tipo, jeito e gosto lá, né? Como é que a gente faz, como é que a gente constata esse limite entre esses dois conteúdos? Acho que a palavra novamente é o respeito, né? A pessoa tem que saber até onde vai a liberdade dela e onde começa a liberdade do próximo. Então, quando você ofende alguém, você passa do seu limite de liberdade. Quando você fala uma mentira, um fake news, você está ofendendo alguém lá atrás ou prejudicando alguém lá na frente. Então, tudo tem que ter limites. Sim, e esse combate a essa desinformação que normalmente tem nas redes sociais, pode abrir algum caminho aí para a volta de uma censura mais rígida no Brasil? Temos esse risco? Muito se fala disso, mas na verdade o Estado tem o dever de regulamentar isso, né? A Constituição, a própria Constituição, ela impõe limites. Então, eu não imagino que haja uma censura. Eu imagino que tenha sim que haver um controle, porque os nossos filhos, as nossas famílias, todos estão expostos a essa rede e tem que ter um controle sim para poder tolher que haja abusos. E E como que o hoje senhor não tem avalia? uma lei. Entendi. E como que o senhor avalia, né, essas decisões que o STF teve recentemente, especialmente a do ministro Alexandre de Moraes envolvendo bloqueio de perfis, responsabilização de usuários e algumas coisas mais? Na verdade, essa atuação do STF de forma incisiva, ela se deu devido à falta de uma lei apropriada. Então, quando o Congresso não legisla, não delimita, não cria uma condição para o Poder Judiciário, ele, diante da Constituição, ele é obrigado a agir por falta de uma lei, por uma lacuna da lei. É o que aconteceu no caso, porque falta um urgente debate legislativo para criar uma norma para regulamentar isso. E que possibilite também questões técnicas, o regime democrático, e pode regulamentar de uma forma mais ampla. E onde que entra o marco civil da internet nessa história toda? Porque nós tivemos um marco civil, teve o nosso não vou falar que foi uma festa, né, quando saiu o marco civil da internet, mas foi uma repercussão bastante grande, né? E ele ainda não dá conta de tudo isso? Ainda não, porque, por exemplo, no Marco Civil não fala em algoritmo, não fala em não me lembro agora o nome, deepfake, coisa assim, né? São aquelas redes ocultas. Então tem uma série de assuntos ainda que no próprio Marco Civil ainda não regulamenta, devido a quê? A evolução do sistema. Sim, sim. Agora, doutor, a gente está batendo, para quem está chegando agora, estamos batendo papo com o doutor Heitor. Todas as sextas-feiras ele participa com a gente para falar de algum assunto interessante, importante. Estamos falando hoje sobre a regulação das redes sociais, que é um assunto bem na crista da onda nesse momento, é por isso que a gente está batendo esse papo. Doutor, os componentes do STF, vou sair um pouquinho fora aqui, tá? A gente está falando do trabalho do STF, está falando do Marco Civil que foi aprovado recentemente aí, não tão recentemente, já faz um tempo, mas não está dando conta de tudo isso daí. Os ministros lá do STF, e não vou falar que eles não têm capacidade, mas quando se fala em um assunto tão novo que é a regulação da rede social, não teria que ter pessoas mais
aprofundadas nesse assunto para estar discutindo isso lá no STF, ou auxiliando eles lá dentro, pelo menos? Por exemplo, quando um juiz, ou um ministro, ou um desembargador, ele emite uma sentença, um julgamento, ele obrigatoriamente tem que se amparar em laudos técnicos, ele tem que se amparar em pessoas que conheçam o que ele está julgando. Então, ele pode estabelecer a ajuda de um perito. Então, todos os casos que passam, por exemplo, para o Supremo, é feito um levantamento pericial dos dados, das informações que entram lá. Então, qualquer decisão tem que ser amparada, principalmente em dados técnicos e, segundo, na Constituição, que é a lei maior. Então, ela estabelece os crimes, estabelece as regras, e a legislação regula de forma mais aprofundada a questão. Sim. Por falta de uma regulamentação, aí não se significa que não se comete o crime. E aí chega lá. E aí o Supremo vai julgar do jeito que ele interpreta. Por quê? Por falta de uma lei que o nosso Congresso não cria. O nosso Congresso, doutor, em cima disso, que a gente fala que quem faz as leis, ou quem tem que fazer as leis, é o Congresso, porque é a voz do povo que está lá e eles têm que fazer a lei. Nesse caso, que é uma nova lei que tem que ser regulamentada, tem que ser elaborada e regulamentada, não seria... o STF não teria que, de repente, ao invés de ele tomar a frente para fazer, porque ele julga em cima da lei que tem. Como não tem a lei, ele vai fazer a lei para ele julgar mesmo. Não seria de melhor tom o STF impor uma data para que o Congresso fizesse essa lei, para que ele tenha a lei para depois fazer os julgamentos que apareçam? Não teria que ser um passo ao contrário? Isso é ponto de vista povão, tá? É ponto de vista povão, porque eu sou do povão. Sim. Eu também acho que deveria ter um prazo, que deveria ser mais regrado isso. Eu também acho. Infelizmente, o sistema jurídico não é como a gente imagina, ele é muito complexo. Mas o que acontece? Chega um tema para o juiz, ele tem que se amparar em todos os elementos legais, constitucionais existentes, nos costumes, e se houver uma ofensa ao Código Penal, por exemplo, utilizando o dispositivo de internet, do mesmo jeito houve um crime. Então chega na mão do juiz. Não tem como você não remeter isso ao Supremo ou então a um juiz local. Ele vai ter que julgar com base na legislação existente e nos costumes existentes. Se esses dados que ele dispõe em mãos não são suficientes, ele pode se amparar numa perícia técnica e jamais fazer injustiça. Sim. Esse é o grande problema. Então, cada juiz uma sentença. Também. Bom, já são 11h14, o tempo passa muito rápido, doutor, a gente vai batendo papo aqui, o tempo vai passando, o tempo vai voando, já são 11h14, 11h15, já faz 15 minutos que a gente tá batendo papo aqui já, doutor, pelo amor de Deus, como esse tempo passa rápido, é judia de nós, não pode passar tão rápido assim, vai ficando o cabelo mais branco cada dia que passa, doutor, pelo amor de Deus. Pra gente concluir esse bate-papo a respeito das redes sociais, primeiro, como que o cidadão tem que se proteger, como que ele pode se proteger em relação a tudo que acontece de errado nas redes sociais, né? E que o senhor faça uma conclusão aí a respeito de tudo isso, na opinião do senhor. Eu acho que a primeira coisa, quando for vamos dizer, publicar um conteúdo, procure saber se esse conteúdo ele corresponde à verdade. Primeiro passo. Aí, mensagem que tem dúvida, não publique. E se essa mensagem que você publica prejudica alguém, essa pessoa lesada pode ser buscar o judiciário para se proteger. Aquele grupinho do WhatsApp, se você manda uma mensagem criticando um político, criticando uma outra pessoa, você também gera um crime aí que pode ser alguém se sentir desonrado aí, né? A sua honra. Então, a liberdade de expressão é um direito coletivo, mas tem que ter limites. Então, aí você tem que saber o seu limite para poder usar a sua liberdade de expressão.
Esse é o meu entendimento. Muito obrigado, doutor, mais uma vez e até sexta-feira que vem. Um abraço a todos aí, estamos sempre juntos para poder contribuir. Um abraço, Deus abençoe, bom final de semana. São 11 horas e 16 minutinhos aqui no nosso...